Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CPAD. A revista da CPAD, nesse trimestre, nós estamos falando em defesa da fé cristã. É uma matéria apologética e nós devemos combater as antigas heresias quando elas se apresentam com nova aparência. Hoje, na lição 2, nós vamos tratar que somos cristãos. Parece que a influência do judaísmo em muitas igrejas tem penetrado e alguns pastores cristãos, gentios, querem se parecer com judeus. Colocam castiçais nos seus cultos, a Arca da Aliança e assim por diante. E devemos entender que nós somos cristãos e não judeus. Podemos sim ter apreciação pela cultura de Israel e até achar interessante. Agora, introduzir esses elementos judaizantes em nosso culto começa a deturpar um pouco do cristianismo. Nós somos cristãos e a Igreja de Cristo ela é formada tanto por judeus quanto gentios. Vamos ao texto áureo da nossa lição. Olha só, se encontra em Atos, capítulo 15, verso 19, que tem a ver com o primeiro concílio da igreja, quando começaram os gentios a vir para a igreja. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se converte a Deus. Tá vendo? Essa foi a decisão do concílio. A verdade prática é que o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos como se apresentava o judaísmo. Então, vemos que nós devemos ter relacionamento com Deus que é muito mais importante do que um conjunto da guarda do sábado, da circuncisão, regras que o judaísmo tinha para ser um judeu. Vamos ler também o texto de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 1 ao 9 e depois o verso 14. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação. Eles expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porém, pôr em servidão, os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse em nós. E quanto àqueles que pareciam ser de alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, por aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão.
Mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Daí a carta de Paulo, no capítulo 2, e olha que riqueza de carta encontramos de um homem que era fariseu, extremamente zeloso pela sua seita, como ele não colocou nada do farisaísmo em cima dos gentios, e como ele escreve defendendo os gentios para que não sejam obrigados a certas observâncias do judaísmo. E aqueles que queriam introduzir secretamente algum judaísmo dentro dos gentios, Paulo chama de falsos irmãos. Olha aí, nós temos que tomar cuidado hoje com pessoas que querem introduzir no nosso meio cristão cultos ou coisas que vêm do judaísmo, com todo o respeito que temos à cultura judaica. Mas hoje tem gente que quer usar o kippá, o talit, usar tanak, enfim, querem introduzir todo um sistema judaizante de volta para os gentios, coisa que já ficou decidido em Atos capítulo 15, não perturbar os gentios com nada que seja dos judeus. Eu sei que hoje quem faz isso faz voluntariamente, mas ele não é mais crente por falar certas palavras em hebraico ou tentar introduzir de volta um certo costume hebraico sobre o povo de Deus. Vamos à introdução. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas, no campo tanto teológico quanto no campo ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém. E devemos saber que o cristianismo saiu de dentro do judaísmo. Desde o dia de Pentecoste em Jerusalém, uma nova comunidade judaica surgia e era um vinho novo que não pode ser misturado com odres velhos, como Jesus ensinou. Há ponto, sim, de intercessões que levaram alguns até a confundir a lei de Moisés com a graça. Mas nessa lição nós vamos ver que, de acordo com Gálatas capítulo 2, que é um relato dos debates que mostra o limite que deve haver tanto entre judaísmo e cristianismo, e os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Devemos lembrar que esses judaizantes é quem Paulo chama de falsos irmãos. A palavra-chave aqui, para nós, é evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para libertação de todo aquele que crê, ou para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Vamos então, no ponto 1, como é que nós prevenimos contra essa tendência judaizante que agora no século XX ressurge, não é? Vamos lá. Primeiro, subindo outra vez a Jerusalém, Gálatas 2, verso 1 e 2. Paulo descreve 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação em Gálatas capítulo 2, verso 2 e Atos capítulo 11, verso 27 a 30. Não foi sendo uma convocação pelos apóstolos para prestação de contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo a Jerusalém com a sua ida ao concílio de Jerusalém, registrado em Atos, capítulo de número 15. Infere-se que a epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, para alguns, pois não há menção dele na carta de Paulo.
visto que o concílio tratou desse assunto, Atos 15, verso 1 e 5, somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu até mesmo antes da sua primeira viagem missionária, e essa é a conclusão aqui do autor. Muitos discutem se a carta aos Gálatas foi escrita no ano 42, ou se foi escrita no ano 52 ou 56, depende da data em que se coloca. A maioria dos cronologistas coloca a carta dos Gálatas no ano 48. Se ela se deu no ano 48, exatamente 14 anos após a conversão do apóstolo Paulo, que muitos acreditam que se deu no ano 34 da nossa era, 14 anos depois, colocaria a carta aos Gálatas no ano 48, o que se daria antes do concílio de Jerusalém, no ano 49. Então, essa ida de Paulo a Jerusalém, ela está mais relatada tanto em Atos, capítulo 11, como também em Atos 12. Em Atos, capítulo 12, nós lemos assim, olha, verso 25, e Barnabé e Saulo haviam terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Atos capítulo 12, verso 25. Vamos ao objetivo da reunião em Jerusalém, que nós chamamos o primeiro concílio. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sinódo, que são reuniões da igreja para resolver questões. É possível que a segunda visita, como Paulo diz por meio de revelação, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, para que parecesse, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia, de acordo com Atos 27, 11, verso 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, levando um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Essa fome se deu em torno do ano 44 e 45. E é possível que Paulo, em Atos 12, tenha levado uma ajuda da igreja de Antioquia à igreja de Jerusalém. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, conforme Atos 11, 29. O que eles, com efeito, fizeram, enviando os anciões por mão de Barnabé e de Saulo. E essa é a razão que Barnabé e Saulo estão em Jerusalém por ocasião até da prisão de Pedro, no capítulo 12, e da morte de Tiago. Esse foi o objetivo que eles foram levando sustento. Aproveitando a ocasião, também o apóstolo expôs o que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção que recebeu esse evangelho de Deus e que estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Falamos agora de Tito e a circuncisão. Tito era um grego que acompanhou Paulo e Barnabé. Barnabé era judeu, conforme Atos 4:36, levita. E seu nome aparece 3 vezes neste capítulo. Verso 1, verso de número 9 e verso 13. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas foi uma provação introduzir um incircunciso no meio dos judeus. Os judaizantes até queriam que Tito fosse circuncidado, pois essa era a condição de alguém que, se era um prosélito, teria se convertido ao judaísmo.
mas encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto até de circuncidar Timóteo, mas ele era filho de uma judia, não é? Sua mãe era judia, de acordo com Atos 16, verso 3. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde Paulo menciona na carta aos Gálatas que expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco e nem por uma hora, conforme Gálatas 2, verso 5. Isso por duas razões. Primeiro, Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Se ficasse decidido que todo convertido teria que se circuncidar, então hoje nós todos, homens, teríamos que nos circuncidar de acordo com o judaísmo. Mas isso é acrescentar mais um rito ao evangelho. Para Paulo, a fé em Cristo era somente necessária para a salvação dos gentios, sem acrescentar nada mais. Paulo chega a mencionar na sua carta aos Gálatas que se alguém se deixa circuncidar, caiu da graça. Vamos então ao sinopse tópico 1. A tendência judaizante era uma ameaça à verdade do evangelho e também ao futuro do próprio cristianismo. Por que hoje uma pessoa só se converte com a fé em Cristo sem ser obrigado a circuncidar-se? Vamos agora no ponto 2 da nossa lição, falando de uma tendência judaizante, já desde o início da igreja. O espanto do apóstolo Paulo. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ele ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez dos desvios deles. Gálatas, capítulo 1, verso 6. O verbo grego aqui, metatiteste, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento. Em outras palavras, um termo bem popular nos nossos dias, virar a casaca, que o apóstolo emprega nessa passagem, era usado na antiguidade, quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Isso significava uma mudança de partido político, de filosofia e até mesmo de religião. Em outras palavras, quando Paulo usa esse termo metatitese, ele está afirmando que os irmãos em Gálatas estavam abandonando a sua fé. Olhando Gálatas 2, verso 4, quem eram então os judaizantes? Para Paulo, eram falsos irmãos. E o termo judaizante vem do verbo grego iadozo, que significa viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos, que é o que nós vemos hoje alguns fazendo. E aparece a última vez no Novo Testamento, Gálatas 2, verso 14. Eles eram, esses judaizantes, opositores do evangelho que o apóstolo Paulo pregava. E Paulo os chama em Gálatas 2:4 de falsos irmãos. São reconhecidos também no capítulo anterior, em Gálatas 1:7, como sendo os que apresentam como enviados, como se fossem anjos ou mensageiros, por Jerusalém, que era a igreja mãe. E Paulo chega a dizer que ainda que um anjo anuncie outro evangelho, seja anátema, Gálatas 1, verso 8. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago chega a negar formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado, em Atos, capítulo 15, verso 24. Esses judaizantes eram legalistas dentre os judeus e, por isso,
chamado de judaizantes, que tentavam judaizar os gentios. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como uma condição para a salvação. Atos, capítulo 15, verso 1. E em Atos, capítulo 15, do verso 3 ao 5, vemos um clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do verso de número 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes, não é? Como Paulo menciona em Gálatas 2:9, como colunas. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados por Paulo em Gálatas 2:4 de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio que havia e entraram sem serem convidados à reunião. No verso de número 4, eles eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. A liberdade com que Cristo nos libertou, conforme Paulo menciona em sua carta aos Gálatas. O pior de tudo é que esses judaizantes estavam infiltrados na igreja e conseguiram até entrar em reuniões apostólicas. Eles tinham bastante influência, sim, tanto no meio da igreja judaica, que era a igreja de Jerusalém, como também conseguiram se infiltrar entre os gentios para, como Paulo diz, perturbar a fé dos irmãos. Vamos então à sinopse desse tópico 2. Os judaizantes eram inimigos dessa liberdade cristã, do evangelho que Paulo e do próprio cristianismo prega a liberdade em Cristo. E devemos entender que liberdade em Cristo também não é libertinagem, não é para fazer o que quer. Paulo menciona em Gálatas que se alguém pregar outro evangelho, além daquele que ele havia pregado, que fosse anátema. E a palavra anátema significa a pessoa caiu sobre a maldição de Deus, está condenada à destruição e receberá o juízo de Deus. Vamos então ao ponto 3 da nossa revista, falando da tendência judaizante hoje. Abordemos o mesmo evangelho, Gálatas 1, verso 7 a 9, o evangelho é um só. Não há dois evangelhos. O evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado respectivamente por Paulo na sua carta aos Gálatas, como da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Quando Paulo se refere da circuncisão, está se referindo aos judeus, e da incircuncisão aos gentios. Ambos receberam a incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios, e ele, de acordo com a sua carta, foi constituído por Deus como apóstolo e doutor dos gentios. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 7, e olhe também em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 11, para pregar aos não-judeus, Romanos, capítulo 11, verso 13. E quanto a Pedro, que era com os judeus, apesar que Pedro é um dos primeiros a entrar na casa de Cornélio para anunciar o evangelho, e depois em Atos 11, Pedro tem que se justificar com relação aos judeus, porque ele, Pedro, entrou na casa de um gentil. Mas a mensagem do evangelho é a mesma. Cristo é o Salvador. Falemos do perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios. Primeiro,
ameaça à liberdade cristã. E o segundo, o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica, ou seja, mais uma seita dentre aquelas que já havia dos saduceus, dos fariseus, e agora haveria a seita dos nazarenos. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocava a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Era de fato outro evangelho. Por isso o apóstolo chama de anátema em Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Na verdade, quem tem o Espírito Santo e vive dirigido e controlado, andando pelo Espírito, conforme Paulo também menciona na sua carta aos Gálatas, é contra essa tendência judaizante que tem a ver com a carne. É preciso nós todos aprender a viver na dependência do Espírito e não na dependência da lei, lutando contra os vícios da carne, buscando as virtudes do Espírito e o fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas 5, verso 22. Falemos agora, nesse terceiro ponto, das práticas judaizantes atuais. Elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, que é um termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, que é aquela trompeta geralmente feita de chifre de carneiro, o uso do talite. Alguns pastores gostam de usar o talite, eu ponho o talite no púlpito, o manto ou chale usado, que era para a oração dos judeus, e o uso da kippar, o solidel, que os judeus religiosos usavam sobre a cabeça. Hoje há muita gente fazendo culto dessa forma. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem tradições judaicas. É claro, eles eram judeus e apenas se converteram. Nós não esperamos que eles se comportem como gentios. Mas isso acontece para preservar também uma identidade cultural deles e é um amparo neotestamentário. Alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado, de acordo com 1 Coríntios 7, verso de número 18, ou seja, a conversão a Cristo do judeu, ela não precisa mudar a sua tradição ou a sua cultura. Falemos agora dos não-judeus. Da mesma forma, se alguém é chamado estando incircuncidado, de acordo com Paulo, 1 Coríntios 7, 18, não se circuncide. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro ou não a judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo? Isso se torna um erro. Paulo concluiu: cada um fique na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios 7, verso 20. Conforme hoje vemos muitos gentios cristãos que querendo se tornar judeus. Sinópticos tópico 3. E o pior, ainda tentam impor isso nas pessoas, dizendo que agora eles estão vivendo o evangelho, inclusive até alguns pararam de chamar Jesus e Jesus, só querem chamar de Yeshua HaMashiach, não é? Que é o termo hebraico para o nome de Jesus. Vamos ao sinopse desse tópico 3. Contra essa tendência judaizante, é preciso aprender e a viver na dependência do Espírito e não da lei. Concluindo, o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo que foi dada por Paulo, já apontava um engano
desses judaizantes legalistas sobre a obra salvífica de Cristo. E o erro é colocar a observância desses ritos como condição para a salvação. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todos nós hoje no cristianismo, nesses mais de 20 séculos de história do cristianismo. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária de seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho, conforme Mateus capítulo 9, versículo de número 16. Que Deus nos guarde dessas coisas em nossas igrejas. Vamos à revisão desse conteúdo aqui, através de perguntas e respostas da nossa lição da escola dominical. De acordo com a lição, o que se infere da epístola aos Gálatas? Inferência não é é o que se conclui, não é? E a resposta é: infere-se que a epístola aos Gálatas foi escrito antes do referido concílio, pois não há menção do concílio na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto que o apóstolo Paulo trata na sua epístola aos Gálatas, Atos capítulo 15, versos 5 e 6. Vamos à segunda pergunta: por que Paulo não cedeu nem um pouco na circuncisão de Tito? E a resposta é por duas razões. Primeiro, Tito era grego, e porque estava em jogo a verdade do evangelho e, quem sabe, o futuro do próprio cristianismo. Vamos à terceira pergunta: o que significa judaizante? O termo judaizante vem do verbo grego iodazai, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos, e aparece uma única vez no Novo Testamento, em Gálatas, capítulo 2, verso de número 14. Vamos à quarta pergunta: quem eram os judaizantes? O que eles queriam dos gentios? A resposta é: eles eram legalistas dentre os judeus e por isso eram chamados de judaizantes. Tentavam judaizar os gentios cristãos. Esses judeus convertidos do Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Atos capítulo 15, verso de número 1. Qualquer pessoa que ensina que você tem que guardar o sábado para ser salvo, ele é judaizante. E hoje nós temos uma das seitas, o Adventismo do Sétimo Dia, que ensina isso. Vamos à quinta pergunta: qual a diferença hoje entre judeus messiânicos e cristãos judaizantes? Resposta é que os judeus messiânicos, principalmente aqueles que estão em Israel, seguem sim a tradição judaica, ou seja, a conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar sua tradição ou cultura. No caso de um não-judeu, um gentil convertido ao cristianismo, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu querer adotar práticas judaicas tanto na liturgia como no seu dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo concluiu: cada um fique na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 20. Com isso, nós concluímos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, onde tratamos na lição 2 que somos cristãos. Se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini. Aqui nós não só comentamos a revista da CPAD,
mas também comentamos a revista da Betel e também falamos da revista da CADB, não é? A revista que estamos estudando, que é o profeta Isaías, e também comentamos a revista da Central Gospel, de forma que você pode ter 4 escolas dominicais, porque são temas diferentes em cada uma delas, e aí você enriquece o seu conhecimento bíblico. Entre em nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, subscreva, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar as pastas com as revistas de cada escola dominical para você acompanhar todas essas aulas, enriquecer o seu conhecimento bíblico. Além disso, temos aulas de teologia, temos o comentário de toda a Bíblia. Para achar o comentário são 250 pastas. Lembra, você vai ter que descer todas as pastas, chega lá na primeira, lá embaixo, começa com o Evangelho de Mateus até o Apocalipse, e depois de Gênesis a Malaquias. As primeiras 70 pastas, comentário de toda a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal para os seus amigos e familiares. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.